agora vai. É. Alô? 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 Tá me ouvindo? Alô? Gostaram? Gostaram da minha imitação de. Gostaram da minha imitação de mulher idosa? Mulher idosa não. Mulher de meia idade, carioca. Ficou bom? Droga. Pulei o filminho. Todo mundo gosta do filminho. Perdão, vamos esperar o filminho. Mas enquanto ele não volta, esse aqui vai ser o gameplay do Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses, também conhecido como o melhor jogo da história de toda a humanidade. Esse é meu jogo favorito de todos os tempos. Ele é um jogo de PlayStation 2, é um jogo um pouco antigo. Ele foi lançado originalmente em 2000 e alguma coisa, não sei exatamente. Olha o filminho aí. Putz, esse jogo é muito bom. E é antigo, mas de vez em quando eu volto a jogar ele. Ele marcou minha infância e minha adolescência. Tem me marcado muito. A card, my kingdom for a card. E enfim, esse jogo é maravilhoso. Ele é muito mais do que parece. A superfície não é só um joguinho de cartas, tá? Ele é profundo. Ele mistura a história da Inglaterra. Eu acho que a música tá alta. Só um instantinho. Tá alta essa música, gente. Vai ficar estourado. Vamos diminuir. Aê. Eu não vou tirar a música porque a trilha sonora desse jogo é simplesmente espetacular. Sabem? Então eu vou deixar aqui no mínimo. Abrir mixer de volume. Vamos ver. Deixa eu ver se vai dar certo. Consegue me ouvir bem? Essa é a terceira ou quarta vez que eu tô tentando gravar esse gameplay. Por motivos de a música ficou estourada e ultrapassou minha voz. E aí vocês perderam muita coisa que aconteceu, como por exemplo o mistério do frango que sumiu. E a gente acabou descobrindo ao vivo aqui na gravação que era o cachorro. O frango tá com o cachorro. Talvez eu lance aí essa gravação perdida aí. Se um dia esse canal fizer sucesso, me cobrem aí os episódios perdidos. Mas é isso, filminho. Muito, muito pica, tá? Parafraseando o grande. O grande streamer do Brasil, Casimito. Vamos dar um new game. Uma coisa. Um pequeno defeito desse jogo perfeito é que quando se dá um new game, ele demora muito, 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 muito até você conseguir jogar. Então tem sempre essa barreira inicial aí, porque é uma história muito maluca, aleatória, vocês vão ver como é que os caras conseguiram misturar jogo de carta com Stonehenge e história da Inglaterra e invocação, uns negócios meio de anime lá de. Sabe aquele tipo de anime que o cara vai para outro mundo? Esqueci o nome. Enfim, deixem aí nos comentários o nome desse tipo de anime que é bem comum. Zero no Tsukaima, sabe? Enfim, The British Empire in the. Eu vou só checar se o som tá bom antes que eu mergulhe aqui nessa aventura. Então, vamos ter um pequeno corte. Boa! O som está ótimo, perfeito. Como eu disse, eu não vou tirar a música porque é uma obra de arte que deve ser apreciada por todos. Vou ali apagar a luz porque o pessoal acende e nunca apaga, né? É assim na casa de vocês também?
Vamos começar essa aventura. The British Empire in the 1480s. The Wars of the Roses, a power struggle between the House of Lancaster, Red Rose, and York, White Rose, to decide a royal successor was nearing an end. With the Yorkists well in the lead, the reign of Richard III was but a step away. Ou seja, o reino do Rei Shin aí, do mesmo personagem, o mesmo design do Rei Shin, do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, tá a um passo de distância. Para quem não entende inglês, é isso que eles estão falando. And in France, Hugh Henry Tudor, the last Lancastrian heir, was being forced to live a life of exile. É uma coisa muito Game of Thrones. Ele está falando que o Yugi é o último herdeiro dos Lancastrians. E assim como o Daenerys Targaryen, é obrigado a viver em um exílio até conseguir o trono que é seu por direito. The Lancastrian forces were rendered powerless by ancient cards of sorcery wielded by Seto and his 7 followers, who knows as the Rose Crusaders. Eu acho muito interessante que eles falam que o Seto, que é o outro lado aí, tem o Yugi e tem o Seto, tá ganhando a guerra por causa de jogos de cartas. Então não é poder bélico, não é exército, não é arminha, não é espada. Os caras conseguem meter um jogo de carta para resolver tudo. Eu acho impressionante como eles conseguem fazer isso. É que nem aquele anime da Beyblade mais recente que mostra a Beyblade dividindo o mar de Moisés lá. Ou seja, eles sempre conseguem meter o joguinho aí da série em momentos importantes da humanidade. Voltando, Seto and his 7 followers, who know as the Rose Crusaders, served under the flag of Lord Crawford, a powerful Yorkist nobleman. Então, Seto tem 7 seguidores que lutam com cartinhas debaixo do guarda-chuva do Sr. Crawford. Lacking a duelist to champion their cause, defeat was imminent for the Lancastrians. Os caras estão sem um campeão e os Lancastrians, que é o lado do Yugi aí, tá se lascando. Mas quem que vai chegar? Eu, o campeão. In England, duel card games were still at the fledgling stage. Thus, the Lancastrians had to look elsewhere for a duel master capable of facing the Rosencrantz Battle. Tá falando que eu tenho que enfrentar esse Rosencrantz? Eu não sei quem que é. Eu já joguei esse jogo umas 15 vezes e eu realmente não lembro. Eles não falaram quem que é Rosencrantz, mas tudo bem. With this in mind, Margaret May Belfort of Lancaster secretly requested a high druid to. E aqui eu abro um parênteses para falar que a Mai é mãe do Yugi nesse jogo. É muito aleatório, já começa aí. A Mai é simplesmente a mãe do Yugi. Quem que inventou isso? Ela requisitou um druida para invocar um duelista de outra era. Summon a duelist from another age. E aí ele vai invocar, adivinha onde? Se não é no Stonehenge, meu amigo. Os caras conseguiram inventar, ó, Stonehenge, joguinho de carta, história da Inglaterra. A Mai é mãe do Yugi. Esse cara é azul, sabe? Nada faz sentido. É por isso que eu amo. É um dos motivos que eu amo tanto esse jogo. É porque ele é tão aleatório a história. Tipo, quem que pensou nisso? E, tipo, apenas embarquem. É uma viagem. Esse jogo é uma viagem. Não é sobre a chegada, é sobre a jornada. Ficou profundo agora. Oh, vou fazer uma voz pro Simon
McMurran. Uma voz grossa, porque ele é baixinho, sei lá, misterioso. E azul. Someone from the mystic circle of red and white roses, the one capable of harnessing pure power. There was truth to the legend of the Rose Duelist. E ele colocou 3 exclamações. Então ele ele tá realmente exclamando. Tira aí a mistura. Lady Margaret, I did it. Now we have the means for defeating the evil forces of Rosencrantz. Então ele está falando que agora nós temos como derrotar o Rosencrantz. A gente conseguiu invocar o duelista prometido, o Azor Ahai, enfim. Essas histórias. 3 pontinhos em inglês. Como é que é mesmo? Não sei. Reticência. Comentem aí nos comentários como é que é 3 pontinhos em inglês. 3 dots. Será que é assim? Reticências. Enfim. Oh, my apologies. In my excitement, I had forgotten I was in the presence of the Rose Duelist. Ele tá me chamando de Rose Duelist. É tipo um título sei lá, o guerreiro prometido, o duelista da rosa. Ele tá tipo super me respeitando aqui. Desculpa minha excitação. Allow me to introduce myself. I am Simon McMurran, High Druid and Servant of Lancaster. Ele tá do lado do Yugi. May I be so bold as to ask the name by which the Rose Duelist would like to be known? Quer saber meu nome? Claro que é Fernandilsom, né, meu amigo? Como é que tu não sabe? Fernandilsom. Na outra tentativa de gravação eu já vi que... Ai, meu Deus. Peraí. Já vi que Fernandilson vai encaixar perfeitamente com a quantidade de letras. Isso... Ah, de novo. Pera. Esse analógico é muito sensível. Enfim, isso só pode ser um sinal, porque ó, é exatamente a quantidade de letras que eles dão. Vai dar para escrever Fernandilson. E é isso. Ó, ficou sem palavras. Fernandilson. Acho que ele gostou do meu nome, hein? A fine name, indeed. Now, here's the situation. Agora ele tá me explicando a situação, hein? Pera aí. The year is 1485. And you are currently in Stonehenge, near Salisbury, England. Não conheço. Será que é ali pertinho de Ribeirão Preto? Não. Será que o ônibus passa aí? Mentira. The British Empire is in turmoil. Como é que será que estava o Brasil aí nessa época? Só tinha índio. Enfim. With the House of Lancaster's rightful claim to the throne being challenged by the Yorkist usurpers. The power struggle is referred to as the War of the Roses, a name based on the badges used by both sides. Ele está falando que essa briga aí entre os dois herdeiros, Yugi Seto, que na verdade não era Yugi Seto, aconteceu na vida real de verdade, e é chamada de Guerra das Rosas, porque tinham 2 casas, 2 famílias com símbolos de rosas. Uma era uma rosa vermelha, a outra era uma rosa branca, bem no estilo Game of Thrones. Game of Thrones também se baseou muito nessa história aí, para falar dos Stark e Lannister. A diferença é que aqui o vermelho é do bem e o branco, meio cinza, é o do mal. E no Game of Thrones é ao contrário, né? Um instantinho que eu precisei tirar a camiseta. Está muito calor aqui em São Paulo, Brasil.
A red rose for the Lancastrians and the white rose for the Yorkists. Então você tem dois lados, o lado da rosa vermelha, que é os Lancastrians, e o lado da rosa branca, que são os Yorkists. Esse cara aí é da rosa vermelha, tá até no nome dele ali, ó. Uma rosinha vermelha e um fundinho vermelho, só pra frisar bem que é ele. Ele é vermelho, hein? Apesar de ele ser azul. Nada faz sentido. Right now, our kingdom is threatened by the Yorkists and their wrongful claim to the throne. All because the Yorkists enjoy the support of the Rose Crusaders and their sorcerer's white Rose Cards. Ele tá falando que os caras da Rosa Branca estão ganhando por causa das cartinhas. Using our red rose cards, we summon you, Fernandilsom, to this day and age. Os caras gastaram as cartas dele pra me invocar. Tanta gente que eles podiam ter invocado, né? Podia ser, sei lá, meu. Nossa. Quem que eles podiam ter invocado aí pra resolver essa guerra? Que não eu. Podia, sei lá, né? Gandhi. Ele ia meter uma não violência, já resolvia a guerra. Não sei. Deixa aí nos comentários quem que ele devia ter chamado. We hoped that your dueling experience would defeat the Rose Crusaders. Os caras tá pondo todas as fichas em mim. Tipo, vai lá, se vira. A gente invocou. Agora derrote todo mundo. Os caras é fogo, hein? Colocando pressão logo no começo. Mas tá bom. And lead us to the victory. You will help us, of course. You will. Foolish of me to even doubt you where your loyalties lie. Tá perguntando se eu vou ajudar ele. Eu não dei sim, mas já tá assumindo que eu vou ajudar. Vamos ver. Rumor has it. Isso é uma música da Adele, né? Rumor has it. Escutem. Fica aí a dica de música. Rumor Has It, do álbum 21 da Adele, de 2011. É uma boa música. Ela tocava muito no Song Pop, aquele jogo do Facebook. Rumor has it that only the legendary Rose Duelist. Esqueci de fazer a voz dele, né? Stands a chance against the power of Rosenkrantz. Ainda não sei quem é Rosenkrantz. We appreciate any help you can provide against them. Tá falando que eu sou o único que pode derrotar esse tal de Rosenkrantz. O cara já tá profetizando aí, boa. Esse é o coach. O cara é coach da Idade Média. Before I Forget, isso aí é outra música muito boa da banda Slipknot, não vou lembrar o álbum. Talvez seja o mesmo nome, Before I Forget. Isso aí me lembra muito minha época rockista, né, meu? Só rock é que importa, né, meu? Camiseta de banda, quem nunca? I should warn you that the rules to dueling differ here from those of your age. Tá falando que as regras mudam das atuais. Mas isso não é uma grande surpresa, porque as regras de Yu-Gi-Oh! Estão sempre mudando. Tipo, eu não consigo acompanhar, tipo, o que é invocação pêndulo? O que é... Alô, tem um canal, qualquer coisa. Alô, Rafa do qualquer coisa, você que manja de Yu-Gi-Oh! É... Mano, que é essa? Invocação sincro, sabe? Na minha época eu não precisava nem sacrificar as cartas, era só jogar cartinha. Eu sou contra complicar demais as regras, tá? Eu acho que quanto mais simplesão melhor. Pega aí xadrez, por exemplo. Ele tem poucas regras, entre aspas. Tipo, tem as peças, cada peça tem um movimento, aí você tem umas jogadinhas lá que dá pra fazer, gambito da rainha, não sei o que, se o peão chega do outro lado vira rainha, tudo mais.
Eu não manjo muito de xadrez, mas eu acho que é um jogo com relativamente poucas regras. Pega aí Dama. Dama tem pouquíssimas regras, todas as bolinhas são igual. Você só tem que fazer a dama lá. Enfim, jogos com poucas regras simples, mas que perduram aí até hoje. E o Yu-Gi-Oh! Fica se complicando. Tem umas cartas lá que tem mais de 12 linhas de descrição do efeito. Ninguém tem paciência para ficar lendo 12 linhas. Eu não tenho paciência. Enfim, momento revolta aqui contra regras de Yu-Gi-Oh! Muito complicadas. Vamos seguir. Here in England, dueling is governed by what is known as the perfect rule. In addition to several minor distinctions, oops, there are two major differences. One is the existence of movement or positioning. The other is the deck leader concept. Ele está falando que tem a diferença É, vocês vão ver, né? Que é tipo um tabuleiro aí, que você vai movendo as cartas, como se fosse um xadrez, mais ou menos um xadrez com carta. E tem um conceito de líder de baralho, que ele faz uns rolês lá. Vocês vão ver, é mais fácil mostrar do que explicar. These are two aspects of dueling that were lost in the process, when the ancient sport of duel monsters, sport, was adapted to card form. Bacana, certo? Eu gostei que eles deram uma desculpa boa para viajar um pouco nas regras, que eles falam, quando adaptou para carta, perdeu um pouco algumas coisas. Por isso que no Yu-Gi-Oh! Normal não tem tabuleiro. Beleza, beleza. The perfect rule represents these lost rules that were miraculously revived here in England. Perhaps a practice duel will serve better than an explanation, shall we? Na outra tentativa de gravação, a gente já viu que é uma péssima ideia fazer esse tutorial porque ele é muito chato. Mas eu vou fazer aqui um comecinho só para vocês verem que é realmente chato. Tem uma coisa boa desse tutorial que ele tem uma música de igreja que dá uma vibe muito legal. Essa é a única coisa boa. Primeiro que o cara não deixa eu escolher nada, então ele fica tipo, não sei o que. Olha, seu líder de baralho, beleza. Aí ele fala, escolha. Você vai, entre aspas, escolher onde é que a carta fica, né? Desses quadrados azuis, mas ele não deixa você escolher, ele só deixa que você invoque a carta na sua frente. Então, você não escolhe nada. Aí aqui ele explica a quantidade de estrelinhas que você tem, vai definir qual monstro você conseguir invocar. Enfim, isso aí vocês vão ver mais pra frente. É muita informação, é muita teoria, chato. É um dos pequenos erros desse jogo aí. A única coisa engraçada desse tutorial eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente. Espera só um pouquinho. Eu acho que já foi, né? Enfim, ele fala PowerPoint. Eu dava risada disso. Que eu falava, nossa, propaganda do Microsoft Office, do nada. Enfim, é isso. Vamos pular o tutorial que vocês vão aprender na prática, que nem na vida, né? Você joga no mar, se a pessoa nadar, nadou. Se não, morreu. Enfim, first, Fernandilsom, you must select a deck to duel with. It is important that you feel the vibrations of the deck leader. É importante, aqui ele está falando que eu tenho que sentir a vibração do líder de baralho para escolher. É tipo a Márcia sensitiva sentindo ali o. Ele sempre dá um drama meio drama mesmo, né? Tipo, coração das cartas. Esse é Yu-Gi-Oh! Que eu conheço. The Minutes Resonations that rings true to your soul. Ele tá falando da coisa que ressoa com a minha alma. Isso aqui ficou muito. Tem um cachorro latindo. Isso aqui ficou muito pesado do nada. Eu só queria jogar cartinha e do nada tem que fazer uma escolha que ressoe com o mais íntimo da minha alma. Esse é Yu-Gi-Oh!
Essa é a viagem que eu tô falando desde o começo. The cards themselves draw their power from the energies of the ancient ones. Ok. The deck leader acts as an intermediate between the ancient ones and the deck wielder. Eu não entendi nada. Quem que são os ancient ones? Não sei. Vou fingir que entendi. Vamos pular. Fernandilsom. It is essential that you select a card leader whose rhythm matches the what the stirrings. Eu não conheço essa palavra. Of your soul. Tá, vamos pular. O cara fala demais. O cara é prolixo, meu amigo. Vamos escolher uma boa. Tem um soldado da luz, o Luminous Soldier. Que ele tem ali, ó, a média de invocação, tudo mais. Eu acho que eu vou pela média de invocação, eu sou desses. Ó, também tem os atributos, tipo ali, né? Esse aqui tem guerreiro, fada, spellcaster, que é o especialista, e peixe. Peixe é muito ruim, não dá pra fazer nada com peixe. Esse aqui, besta voadora. Nossa, besta voadora é bom, hein? Besta voadora, especialista, dragão e besta. Nossa, isso é bom, hein? Se vir montanha, que é uma carta de campo, é muito bom. E a terceira opção, esse aqui que vem guerreiro. Não gosto muito de guerreiro. Acho que eu vou de besta voadora. É sobre isso. Bird Face. Oh, I see you have selected your deck. Tem que fazer outra voz pro Seto, né? So that the effect of the Celtic Red Rose cards. It's look like there's some truth to rumors that Red Rose cards are capable of time transformation. Meu Deus, que rumor é esse? Falou que as rosas vermelhas, as cartas de rosa vermelha, tem um rumor que elas são capazes de transformar o tempo. Certo. Cartinha, hein? Lembrando, cartinha. Consegue controlar o tempo e o espaço. Parabéns. Who is there? Seto. It's been some time since the Battle of Burnett. O Old One, ele tá lembrando de outra batalha aí. Aí o. Ele é o Rosenkraus. Rosenkraus? What brings you here? Ah, o plot twist. O Rosenkraus é o Seto. Only a member of the Rose Crusade. Ah, esqueci da voz dele. Only a member of the Rose Crusaders may call me by that name. Ok. É tipo Voldemort, não pode falar o nome dele. Só se você for do rolê. If you may recall, I told you once before that you may only address me as Seto. Já foi grosso, né? Falou, só me chama de Seto. Or does memory fail you, old man? Já zoou as doenças degenerativas do velhinho. Perguntou se ele tá sem memória. Isso aí não se faz. Isso aí é etarismo, tá certo. Eu acho que. Talvez em 1400, não, mas hoje em dia ele seria cancelado. And you must be the dreaded Rose duelist. I must admit there's a certain aura. Ok, beleza. Of power emanating from you. Ele tá falando que tá sentindo uma aura de poder emanando de mim. É tipo um elogio, eu acho. Seria uma pena se eu fosse chutar a bunda dele, né? I believe an introduction is in order. I am Zero, leader of the Rose Crusaders. There are members of our little group who prefer to call me by the name of C. Rosenkraus. O nome dele é C? Não entendi. Não faz sentido. Exceto. Beleza. Beleza. I ask you again. What brings you here, Seto? Exclamação. Interrogação. Exclamation. Mark. Question mark.
Mind your manners, old man. Olha seus modos. Nossa, ele é debochado, né? What else would bring me here? I've come for the red rose cards. Ah, tá atrás das cartinhas, olha ele. After all, it was you who showed me how to summoning capabilities would evolve when the rose cards. Ah, que é isso? The combinate with the transport powers. Uau! Pera. As cartinhas vermelhas têm poder de controlar o tempo e as brancas têm poder de transporte, é isso? You aren't thinking of a template deformed rose summoning. Ele quer juntar todas as cartas, safadinho. If so, then the red rose cards must never fall into your evil hands. É, corta para momentos depois as cartas caindo na mão dele. Card sorcery taps into the powers of the ancient ones. By their very nature, each card is a double-edged sword that can cut both ways. Tá falando assim que se juntar as cartas, o Seto quer fazer uma invocação proibida lá, que não pode, e o velho tá bravo aí. Basicamente é isso. The rose cards alone harness tremendous powers. There's no telling that one might unleash the world by combining both red and white. Se juntar todas as 8, se não me engano, são 8 cartas vermelhas, 8 brancas, vai causar um rebuliço, segundo o Simon aí. I will sacrifice my own life if need to be prevent any from uttering the Spill of Doom. Não sei o que é Spill of Doom, mas ele falou que sacrifica a própria vida para que isso não ocorra. Aí o certo, Spill of Doom? Fool! Seu tolinho. The 16 red and white rose cards grant power over all druid legends who has twisted the true meaning of these cards. We Rose Crusaders have sworn to create a utopia free from the ravages of war. We intend to accomplish this with the power of the cards, and we shall do so by extending the rule of Richard III throughout the Know World. Eles querem espalhar o reino do carinha lá, Richard III, pelo mundo inteiro. Com as 16 cartas, né? 8 branca, 8 vermelha. É isso. O cara ficou sem palavras. By the way, it was clever of you to form a circle of red roses within the white rose barrier to summon the rose duelist. But you were foolish to come along. This area is surrounded, and if you wish to live with your life, you will do so only by handing over the red rose cards. Tá falando que o cara tá cercado, uma armadilha, e ele só vai sair com vida se ele entregar as cartas vermelhinhas. E o velho responde: Me, a fool? Then what about you? Ô louco, deu um queimão, hein? Top 10 queimões da escola. Ele mandou um: Seu sou tolo? E você? Are you fool enough to actually believe the red rose card would remain there here in my possession? Possession? Ok. Você é tolo pra achar que eu tô com as cartinhas aqui? Não tô não, meu amigo. Right after the summoning, I had the cards dispersed among our best duelists to keep them from your tented hands. Então ele espalhou a carta entre os melhores duelistas aí do lado vermelho pra manter longe da mão do Seto, né? Then you leave me with but one option. I shall enlist the aid of your precious rose duelist. Uau!
You take leave of your sins. O Seth tá querendo me trazer pro lado dele. And you speak too soon, old man. Heed my words, duelist. If you wish to return to your proper time period, you will require 16 cards of the red and white roses. The red and white positions must be laid out of reverse of the summoning orders to Central Hall. Beleza, beleza, vamos adiantar essa parte, tá muito teoria. Mas, you can know this spell. Ele tá falando que pra voltar pra casa, aquele papo lá de anime. Sabe aquele tipo de anime que o cara vai para outro mundo? Esqueci como é que chama. Roguelike? Não, não é roguelike. Enfim, vou lembrar. Tipo Zero no Tsukaima, sabe? Esse tipo de anime que o cara vai para outro mundo, tudo mais. É a mesma história, só que agora é um jogo. Ele tá falando que pra eu ir para outro mundo, vá, clichê, tem que juntar todas as cartas. E aí o cara tá querendo me levar pro lado dele. Vamos pular um pouco esse diálogo que até eu já cansei. Vamos. Agiliza, agiliza. Tá. Beleza, beleza. Os cara. Fernandilsom, gostei da gaguejada que ele deu agora, hein? Não escute. Não escute esse lunático faminto por poder. This power hungry lunatic. Simon. You must resort to name calling. I heard. Já falou. Já partiu pra ofensa, o Simon. Tô machucado. Você me machucou. I will tell you what. Why don't we leave the decision to others? Beleza. Eu já decidi que eu vou ajudar o Simon porque eu gosto de ajudar idosos. Eu acho que é a boa ação, né? O certo é muito folgado por querer ficar do lado dele. Vamos. Agiliza. Ai, meu Deus, peraí. Aí. Escolhi o Simon. Oh, desapontamento. Existe essa palavra? Enfim. Beleza, o cara me jurou de morte. Oi? Chegamos ao exílio na França do nosso amiguinho Daenerys Targaryen, vulgo Yugimoto, vulgo Henry Tudor. Fernandilsom, eu te apresento o príncipe Yugi. Ele é o último príncipe dos Lancaster, o verdadeiro herdeiro do trono, tudo mais, beleza. Meu lord, eu te apresento o Fernandilsom com F minúsculo. E ele, você vai nos servir. Minha mãe foi muito. A mãe dele realmente é a mãe. Minha mãe foi muito sábia de invocar você. Eu não quero servir esse cara, mas beleza. E ele parece meio arrogante, né? E o Simon é um baba-ovo do caramba. Duelist I am Yug. Beleza, Yug. Ai. Mas acho que ele é o melhor que o Seto, pelo menos, né? Beleza. Aqui o pessoal fala demais, sabe? Acho que vou terminar o jogo sem. Vou terminar o vídeo sem jogar um duelo sequer, porque o pessoal sim se. Quer que dá docinho? Sorvete? Que sorvete, mãe? O pessoal se empolga falando, né? Pelo amor de Deus, vamos. Exageraram. Será que por isso que nunca teve o 2? O pessoal falava demais. Essa água amarela, eu sempre dou risada, não sei porquê. É muito esquisito essa água amarela aí. Olha, é bonito, parece uma ala de carnaval, deck leader, olha. As azona batendo. Então é isso, pessoal. Vamos ficar sem jogar nada. Enquanto quem quiser que eu jogue algum duelo, aguarde o próximo vídeo. Obrigado e valeu!